Eu vou dar sequência na minha produção de materiais e aí eu vou separar. Eu ainda não tratei o metal, então esse aqui é um vídeo logo após o vídeo onde eu realmente defini os materiais, onde eu defini basicamente o material de pele e as primeiras partes de metal, né? Agora eu estou percebendo que eu não fiz a gola aqui desse objeto como metal também, eu vou fazer essa simulação agora. Então, né, eu tenho a sensação de que vai ficar legal se for no torso todo a armadura, né? Eu posso estar errado. Eu me dou todo o direito de mudar de ideia toda hora, porque eu estou desenvolvendo o personagem fazendo, eu não estou preso a um concept específico no que diz respeito ao acabamento. É, se, se você tá pegando esse vídeo no meio do caminho, né? Eu estou produzindo dois personagens esse semestre dentro das disciplinas que eu leciono no curso de jogos. E a minha base conceitual para esse personagem é um desenho de sketchbook que é bem definido, né? Então minha base aqui não tem realmente uma definição de material. Aliás, eu nem encostei ainda no prop, ainda tenho um acessório para fazer. Ainda tem um chão aqui bom de produção. E a minha referência de acabamento são animações de stop motion. É, sei lá, algum trauma que eu tenho que vencer na vida que eu talvez quisesse fazer stop motion e acabei fazendo 3D digital, né? Mas aí eu tô procurando nas coisas metálicas, né? Eu vou olhar mais referências do né, desse filme, que eu tenho a sensação que o metal é mais uma tinta metálica do que metal mesmo. Essa é a impressão que eu tenho no que diz respeito a essas animações. Mas eu vou pesquisar, não sei mesmo. Para pele eu estou usando bem essa coisa do 3D print para fazer essa coisa porosa, né? Então é o que eu estou tentando definir na minha pele. E para o tecido eu vou tentar fazer alguma coisa parecendo tecido mesmo. Tem um intuito de teste. Eu não sei se isso vai prevalecer. Eu não sei se no final vai ter essa cara de látex tratado, né? Que é o que eles usam dentro do Piratas, ou se vai ter uma cara mais de tecido mesmo, né? O que acontece, por exemplo, no Coraline, que é. Eu tenho que ver Coraline de novo, eu vou ter que assistir, mas eu tenho a sensação que isso aqui é tricô mesmo, assim, que alguém fez um tricô com agulhas bem pequenas, assim. E aí, para fazer a textura da saia, eu não entendo ainda muito de tecido, então o que eu vou fazer é uma configuração, depois eu faço os ajustes. Então eu fotografei um tecido aqui em casa, isso aqui é uma foto que eu tirei de um tecido aqui em casa, e eu vou preparar esse tecido aqui. Eu estou no GIMP, mas provavelmente tudo que eu fizer no GIMP vai ser possível de fazer com qualquer um dos softwares de tratamento de imagem que tem por aí, tá? E aí, a primeira coisa que eu quero fazer, eu não quero chegar com a textura já rotacionada, então eu vou endireitar ela, né? Então eu vou transformar ela aqui, rotacionando ela. Então eu estou usando mais ou menos uma régua para poder achar um ponto central. Eu vou cortar essa imagem porque eu não preciso dela inteira, né? Eu preciso na verdade de uma área quadrada. Aí eu vou pedir um quadrado. é, Deixa eu tentar aproveitar aqui bastante do espaço. 2900 por 2900 parece um tamanho bom para começar. Obviamente que eu vou reduzir isso aqui é uma imagem muito grande para uma textura de tecido. E eu vou usar, né, os filtros que o GIMP me dá de mapeamento. Ele tem um filtro de tornar encaixável, tá? Então, eu dei esse crop aqui, minha camada ainda está maior do que a minha imagem, ou seja, a imagem ainda está inteira aqui por trás, porque na hora que eu dei o crop, eu não marquei a opção para ele apagar os pixels adicionais. Eu vou fazer isso pedindo que o layer seja do tamanho da camada, né? Ou seja, eu vou pedir que o layer seja do tamanho da imagem.
Então, aí você já finalizando, tem que fazer um novo crop. E aqui nos filtros, eu vou pedir um mapeamento que é o Tile Seamless, que vai mais ou menos puxar aqui os cantos da imagem, né? Se eu achar que o blending da imagem não está bom, eu posso tratar ele aqui, mas eu não vou preocupar demais com isso, porque eu ainda não sei se é essa textura que eu quero. Tá? E eu vou manter ela assim mesmo, não preciso tratar mais do que isso não. E eu vou exportar isso como já uma textura, né? Então eu vou colocar tecido. Tá passando um carro de som aqui enquanto eu gravo a aula e ambulância, então curte o som de fundo enquanto eu tô escrevendo aqui. Então vou colocar só um tecido mesmo, né? Ou sei lá, plain cloth, né? Só pra ficar chique, né? Acho que tá tudo em inglês lá Então, tá isso aqui. É só isso que eu queria fazer no GIMP mesmo. Aqui, no caso dessa saia, ela é um objeto sem divisões, né? Então, eu posso só criar aqui um material novo. Então, eu vou duplicar esse material aqui, chamar de tecido. E aqui, ó, o que vai acontecer? Eu estou usando uma imagem que não é essa, então eu vou trazer essa imagem para cá, ou seja, eu não quero usar essa imagem mais, eu quero usar a minha imagem de tecido, né, que eu criei aqui. E eu não quero que o UV mapeie ela, porque meu UV está aberto para poder fazer a paleta. Então ele não vai funcionar aqui. Eu quero usar outra coordenada. Então eu vou colocar aqui como input um texture coordinate. Na verdade eu já tenho ele aqui, eu não preciso colocar outro, né? Posso usar esse aqui, eu posso inclusive puxar às vezes o mesmo a mesma referência de coordenada, né? Mas eu vou testar algumas, né? Então eu vou testar algumas coordenadas para ver como que acontece essa deformação, tá? E outra coisa que eu vou fazer é o seguinte: meu objeto ele é cilíndrico e eu posso na verdade testar para ver se eu colocando uma textura de tubo, por exemplo, com a coordenada gerada, ou seja, a imagem está sendo tratada como um tubo, se eu consigo um. E eu consigo, ó. Rapaz. Exatamente. Né? Ou seja, uma distribuição uniforme. E aqui, ó, eu vou fazer a mesma coisa que eu estou fazendo aqui embaixo para esse noise texture, que vai ser substituído, tá? Ou seja, isso aqui está aqui porque eu dupliquei o material. Mas esse mesmo mapping aqui, ó, esse mesmo node, eu vou colocar aqui para poder definir a escala dessa imagem. Então, aqui ele tem uma distribuição de tamanho que eu não quero lidar com ela, né? Ou seja, não do jeito que está. E, bom, eu coloquei escala de 0, mas na verdade escala de 1. Aqui, ó, o que eu quero fazer aqui com essa escala aqui está como textura, eu tenho os métodos point e o método textura, e visualmente eles não vão fazer muita diferença aqui não, mas no jeito da escala eles fazem diferença. Se eu estiver usando o point para fazer escala, ou seja, se a escala parte de um ponto, então eu estou crescendo a textura em um sentido, né? Se eu uso o texture, essa escala é tratada diferente. Então, eu provavelmente, na verdade, quero testar uma escala menor, ou seja, eu quero ver como que fica esse tecido se eu estiver lidando com uma escala pequena, né? E aqui, ó, por causa do jeito que a textura está sendo colocada, né, que ela está sendo colocada como um cilindro, talvez eu não queira mexer nos três valores, ou seja, talvez eu não queira
tratar esses três valores do mesmo jeito, né? Então talvez eu queira fazer essa alteração também de forma não uniforme, tá? De novo, isso aqui é um tubo. Eu também não editei o tamanho da imagem lá antes no GIMP, eu posso editar ela, mas essa é uma forma de lidar com a coisa, tá? Aqui eu vou voltar para o ponto só para vocês verem que porque essa imagem está sendo colocada como um tubo, né? O jeito que ela comporta às vezes não é o jeito que a gente imagina que ela vai comportar, né? Não é igual o linear, tá? E isso talvez mude o jeito que eu trate a minha imagem. Tá vendo? Aqui eu estou espremendo ela, mas aqui eu estou alterando a posição. Tá? Antes de avançar, eu quero testar o comportamento dessa textura. Eu posso usar o vector também para ver, tipo, se usando o vetor, se eu consigo uma escala mais confortável de trabalhar, porque a escala, lembra que a escala do flat ela é mais interessante para mim do que essas outras que deformam as laterais, tá vendo? Ou seja, eu estou editando como se fosse um cilindro, então essa não é uma escala tão confortável de trabalhar, mas eu quero que ela seja. Ou seja, eu quero que essa escala seja confortável. E aí eu vou experimentar tratar essa imagem como uma caixa. Né? Tratando como uma caixa, então ele está jogando como se fosse um cubo para cada lado. E aqui ele tem um valor de blend que pode misturar uma lateral da caixa com a outra. E aqui, qual que é a vantagem disso aqui? Bom, em relação ao outro, a única vantagem que eu vou ter é se eu conseguir um controle mais fino do tecido, que é o que eu estou procurando aqui, ó, tá vendo? Eu tenho um controle um pouco mais preciso de como o tecido está comportando, porque para cada lateral ele está jogando essa imagem. Eu não acho que a textura vai ser tão pequena assim, ou seja, eu acho que assim ela se perde no espaço e a mancha da textura acaba chamando mais atenção do que a textura em si. Ou seja, eu quero fazer uma mudança de escala mais sutil do que essa daqui. Para que eu ainda veja o padrão de tecido, como se eu tivesse realmente cortado um tecido, mas o padrão de mancha não seja tão evidente. Né? Então, eu vou testar com 3. E eu gosto. Eu gosto, mas aqui tá quase um tamanho natural. Tem que lembrar que é um boneco stop motion, então vai ficar com 2 mesmo. Vai ficar com 2. Vai ficar um pouco mais grosseirinho mesmo. E essa imagem aqui, ó, ela está entrando aqui como cor, né? Ou seja, ela vai entrar como cor sobre. Ela está entrando aqui como cor sobre um vertex color, né? Mas não é o que eu quero. Na verdade, o que eu quero fazer aqui, ó, deixa eu apagar. Eu dupliquei o material, mas eu podia ter feito ele do zero, né? É a vida. É a vida. Velhos hábitos que não morrem tão cedo. Né? A gente costuma fazer uns sistemas de nodes mais elaborados, mais próximos do final. Então é muito comum às vezes você duplicar o material só para tentar aproveitar o máximo de node. E aqui não foi útil. O que vai acontecer aqui? Eu vou ter 2 imagens, só que uma imagem vai ser a paleta tratada como flat, respeitando o UV, ou seja, aqui eu realmente preciso definir que meu input é o UV map. E esse minha textura de tecido, ela vai multiplicar ou sobrepor a cor que eu tiver definido para o tecido, né? Então, se eu for entrar como cor, eu quero que exista uma multiplicação de um para o outro, né? Para que eu possa ver realmente o resultado
dessa imagem aqui. Se eu quiser tratar o tanto que essa cor afeta, né, o modelo, sem necessariamente mexer aqui, eu posso tratar as cores. E aí eu vou usar o RGB Curves, que é como se fosse um controle de níveis, né? E aqui eu vou ligar ele direto só para mostrar o que ela faz. E aqui eu consigo aumentar, por exemplo, o contraste, ou, por exemplo, deixar a imagem mais clara nas áreas claras, mais escuras nas áreas escuras. Né? Eu consigo, né, tratar como que esses tons correm com uma certa precisão. Isso aqui é mais preciso que o Color Ramp, mas também às vezes mais chatinho de trabalhar para acertar qual que é o tom exato que você quer. Né? Se a cor escura estiver muito tensa, eu posso usar isso ao invés de uma cor, eu posso usar isso como fator e falar que, na verdade, essa textura afeta a mistura de dois tons. Né? Ou seja, eu falo que essa variação de claro e escuro é. Deixa eu resetar essa curva aqui. Deixa eu resetar essa curva aqui. Que esse tom aqui eu tenho. Na verdade, eu vou colocar um mix. E eu posso falar que essa cor aqui, eu vou colocar um verdão só para ficar bem evidente. E aqui eu falo se o tom escuro está prevalecendo, se o tom verde está prevalecendo, ou seja, eu posso usar isso também como variável para tratar as cores. Tá? Mas a princípio eu queria só o velho e bom tratamento de multiply que a gente usa geralmente em programas de imagem, onde você pega uma cor e multiplica gerando uns tons escuros. Lembrando que isso não é o que vai me dar a sensação do tecido. O que vai me dar a sensação de tecido é afetar o relevo, a rugosidade disso aqui, né? Então, eu acho que aqui serve como ilustração para a aula do que eu posso fazer aqui, tá? A minha preocupação é, o tecido ele serve para representar a variação de rugosidade, né? Ou seja, ele serve para falar onde é liso e é rugoso? Bom, na verdade eu acho que não. Eu acho que ele não vai ser uma boa referência. Eu acho que ele vai funcionar bem para definir o que é alto e o que é baixo. Então, eu vou pegar aqui o meu bump, vou colocar aqui o color ramp. Eu gosto do color ramp, ou seja, se você falar, mas curvas é muito, muito difícil, às vezes é muito flexível demais e às vezes é difícil de controlar, meio que concordo, às vezes o color ramp é tudo que você precisa. Né? O color ramp eu vou definir qual que é a altura e aqui eu vou definir que ele afeta as normais. E aqui, ó, o bump ele sempre vem com um relevo muito, muito, muito agressivo, né, que é uma força de 1. E aqui eu vou reduzir para 0,1 ou talvez até menos que isso, né? Eu tenho a sensação de que eu vou querer afetar mais coisas aqui, tá? A rugosidade do tecido, ela vai ser alta, né? Se ela for muito baixa, vai parecer um vinil, vai parecer uma coisa de plástico, né? Então eu vou querer uma rugosidade mais pro alto. E aqui, ó, eu vou talvez queira rotacionar a textura. Talvez eu queira rotacionar a textura. Para ela não cair certinho. Eu acho que fica melhor. Vou querer rotacionar a textura. Eu estou suspeitando que eu vou querer afetar a cor de um jeito mais eficaz. Deixa eu ver aqui. Deixa eu mexer no meu color. Deixa eu ver uma coisa. Deixa eu puxar as áreas de preto e as áreas de branco disso aqui. Deixa eu colocar um difference.
para ver onde que eu estou afetando. Onde que eu estou afetando aqui? Vamos lá. Ah, agora está ficando um pouco mais interessante. Se eu inverter isso aqui, está aparecendo um pouquinho mais do que eu quero aqui, ó. Ele não está com a cor certa, acontece. É... Mas eu acho que é um pouco melhor que o invertido. Ou seja, porque eu quero, na verdade, que a cor do tecido prevaleça. Aqui é como se fosse... porque o tecido ele tem umas áreas que tem mais contato com o nosso mundo, tem umas áreas que vão ficar realmente mais desgastadas, né? E aqui eu tô achando que eu vou usar invertido só porque... Não, vamos usar assim. Vamos tentar fazer com isso aqui. Deixa eu ver se eu colocar uma cor aqui. Se eu colocar uma cor aqui. Tá. Essa cor aqui eu quero a cor do tecido que eu escolhi. Eu não lembro qual cor que é, mas eu sei que ela tá por ali. Eu tô achando que ela é esse tom mais escuro aqui, ó, da minha paleta. Isso aqui mas eu acho que fica com mais cara de tecido se eu subir um tom. Acho que fica com mais carinha de tecido. Tem problema? Não tem problema nenhum, sabe por quê? Porque depois eu venho aqui, ó, e trato os tons se eu quiser. Ou seja, eu ainda posso vir aqui depois e tratar um pouquinho os tons. Ou seja, aqui na verdade eu posso fazer, eu na real, eu posso fazer isso aqui até preto e branco mesmo e colorir e recolorir depois, né? Ou seja, eu posso definir essa relação de tons aqui depois. Mas tem que lembrar que o tom que está no fundo é o tom que eu escolhi para essa saia, assim. Então, talvez usar o tom mais escuro como parte do meu. Deixa eu brincar um pouco mais com a rugosidade. Será que existe algum ponto de rugosidade dessa textura de tecido que faz com que o meu tecido fique ainda mais com carinha de pano? Deixa eu tentar. Deixa eu colocar um novo color ramp aqui. Mas você resolve tudo com color ramp, Daniel? Às vezes. Talvez. Eu gosto de color ramp, gente, porque na minha cabeça eu resolvo coisa com cor, né? Então se eu resolvo coisa com cor, então quer dizer que né, eu vou buscar, na verdade, muita da solução pensando no color ramp. E aqui, ó, o que acontece é que preto é zero de rugosidade. E meu valor de rugosidade ele está em torno de 0,6. Então eu vou colocar aqui, ó, 0,6 como valor de rugosidade básico e um de valor de rugosidade ao redor disso aqui. Mas eu quero usar invertido na real. Eu quero ver se dá uma sensação de fibra passando. Porque às vezes o brilho do tecido ele é um pouco fora do eixo, assim.
Às vezes o brilho do tecido ele acontece mais como se fosse nas extremidades do que no centro. Mas eu não tenho um controle que faz isso, né? Que seria o controle de sheen. O controle de sheen ele vai fazer isso para mim no Cycles, jogar o tecido no a direção do brilho do lado certo. Então aqui a gente chega num ponto que é interessante. Eu meio que estou gravando esses áudios para pegar esses pontos aqui. Se eu estou fazendo para Unity e eu não tiver esse controle aqui, então eu tenho que improvisar. Ou seja, eu não tenho nenhum desses valores, então eu vou ter que dar uma improvisada. Ou seja, eu quero talvez forçar um pouco a rugosidade para quando a luz bater, ela ter esse espalhamento estranho, né? Então, e talvez colocar um ring light depois, na hora que a gente finalizar o modelo do jogo mesmo, aí já não é aqui, já é tipo assim, pensando no modelo do jogo, talvez a gente coloque um ring light, tá? Então, mas aqui eu tô bem alegrinho com esse... tô bem alegrinho com isso aqui. Eu vou colocar minha força de 0.1 no relevo. Deixa eu inverter ela só para ver como é que fica. Tá. Então aqui eu já tenho uma definição de bump, uma definição de rugosidade e uma definição de base color, que só por via das dúvidas, eu vou colocar aqui no finalzinho desse camarada aqui, um negócio para ajustar tom, saturação e valor. Ou seja, eu posso deixar um pouquinho mais escuro, eu posso mudar um pouquinho o tom de cor, né? Então aqui o 0.5 seria o seu tom original, e aumentar ou reduzir a saturação desse tom, ou seja, eu consigo configurar isso aqui para, por exemplo, se eu quiser que a saia seja mais clara, né? Ou seja, se eu quiser clarear isso aqui. Eu consigo valor negativo? Consigo valor negativo, massa. Então se eu achar que o tom, se quando eu terminar o tratamento do metal, eu achar que o tom da saia está muito longe, eu posso vir aqui e ajustar. Eu vou dar um exemplo aqui de como que isso aqui gira as cores. Vou deixar aqui só para vocês verem que então eu posso ajustar o tom da cor. Lembrando que o tom original que você entrou é o 0.5. Eu posso deixar mais saturado ou menos saturado, ou seja, eu posso alterar a relação de saturação dele, né? E eu posso deixar ele mais escuro. Aqui, ó, no slider, não está mostrando que eu posso ter valor negativo, mas se digitar um valor negativo aqui, ele tem, tá? Então você fala assim, não, eu preciso de um valor negativo, ele vai te dar, né? Eu só estou achando que não preciso. Ou se eu precisar não vai ser tão forte assim. Que é um tecido escuro que eu estou fazendo, né? Ou seja, é um tecido mais escuro. Então eu vou deixar esse node aqui, só religar aqui antes de ver como que ele era. Eu não desgosto não, vou esperar mesmo. Vou deixar esse shader aqui só pra, eu vou deixar esse Hue Saturation aqui antes, só para se eu quiser editar depois. E esse aqui foi a configuração do tecido. Eu vou fazer num outro vídeo, na verdade, a configuração do metal. E de novo, esses nodes parecem complicados, mas eles estão numa medida boa. Eles são possíveis de ler, tipo, as coisas estão bem objetivas. Eu não desgosto da quantidade de configuração que tem aqui. Eu não quero complicar muito mais do que isso os nodes dessa produção, não. E eu espero que, se precisar, você possa dar um print aqui, ó. Aí dá pra ver todos os nodes, tudo que eu fiz. Mas é isso. No próximo vídeo eu vou fazer
o metal.